Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre ele, After, depois do desencontro. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. Finalmente chegou o momento da gente falar sobre After depois do desencontro, também conhecido como o terceiro filme de After, que chegou no Brasil na semana passada. Ele chegou nos cinemas e eu estou muito animada pra falar sobre este filme pra vocês. E eu sei que vocês estão animados também, porque vocês ficaram o final de semana inteiro perguntando minha opinião. Mas Alice, o que você achou? Alice, pelo amor de Deus, fala pra gente. Então hoje eu vou falar. Esse vídeo vai ter spoilers do filme, então se você ainda não assistiu e você não gosta de spoiler, recomendo você pausar o vídeo, assistir o filme e depois você volta aqui. Mas então, vamos debater um pouquinho sobre After depois do desencontro. Primeiro de tudo, eu posso falar tranquilamente que esse é sim o melhor filme da franquia até agora. Eu acho que eles acertaram em absolutamente tudo. Eu acho que eles acertaram no roteiro, eles acertaram na estética do filme, que visualmente tá mais bonita. Eu acho que dá pra ver que os atores estão se entregando muito mais, eles estão muito mais dentro do personagem. E eu acho que vendo esse filme agora, a gente olha os outros dois, e principalmente o segundo filme, e a gente vê como tinham coisas muito estranhas acontecendo naquele filme. Então tinham coisas, óbvio, tinham coisas boas e coisas legais, mas acho que quando a gente junta tudo, né, o contexto geral, ele não fica tão legal. E nesse filme aqui a gente vê que absolutamente tudo funciona. Obviamente, ele é um filme bem diferente do livro. Se você lê o livro há muito tempo, provavelmente você já esqueceu de algumas coisas, então você não tá lembrando que ele é tão diferente assim. Mas ele é. Mas eu vou falar pra vocês que eu achei que isso foi um acerto e não necessariamente um erro. É óbvio que quando a gente tá falando de adaptações de livro pra filme, quem lê os livros sempre busca e gostaria de assistir algo que seja o mais próximo possível daquilo que a gente vê no livro. Mas eu também já bati bastante na tecla pra vocês de que pra mim o que é mais importante é a gente ter as sensações que a gente tinha quando a gente lia o livro, é a gente ter toda aquela história, né, não necessariamente fato por fato, mas sim os sentimentos que aquilo provoca, tanto nos personagens quanto em quem tá vendo ou lendo aquela história. E eu acho que nesse terceiro filme a gente conseguiu chegar lá, mesmo que ele seja drasticamente diferente do livro. Eu terminei de ler o livro há muito pouco tempo atrás, falei pra vocês que eu tava terminando, terminei de ler, tenho opiniões sobre o livro e eu vou entrar mais profundamente nelas no vídeo de livro versus filme que vai sair ainda essa semana aqui no canal. Eu acho que esse livro, ele é muito grande, ele tem muitos momentos meio de marasmo, assim, onde nada acontece, a história não vai pra frente, mas ele é um livro importante porque eu acho que ele encerra um ciclo na vida da Tessa e começa um novo ciclo, que é o que a gente vai ver no quarto livro e no quarto filme. E eu acho que esse filme, ele tem esse mesmo propósito. E eu acho que é por isso que ele é um filme que soa tão maduro nesse sentido, né? E foi isso que eu senti muito do filme, que ele tá maduro, que os personagens estão maduros, e eu gostei muito de ver isso. Eu acho que não teria como colocar tudo que acontece no livro, mesmo se os dois primeiros filmes tivessem sido perfeitos, né? Eu já tinha falado isso pra vocês, mas da forma com que eles adaptaram e da forma com que a história foi sendo conduzida dentro dos dois primeiros filmes, tinha muita coisa que não faria sentido, né? Então, por exemplo, a relação da Tessa e do Zed, que é uma grande parte desse terceiro livro, e não teria como a gente trazer isso pro terceiro filme do nada. Isso, obviamente, é uma coisa que ficou de fora, mas eles conseguiram trazer todos esses problemas que essa situação, né, do Zed com a Tessa causam pra dentro do filme de uma outra forma. Então, o Robert também, ele é usado de um outro jeito aqui no filme. Lógico que é muito parecido com o que a gente vê no livro, mas ele acaba assumindo um pouco mais esse papel do Zed, que é o que eu tinha falado pra vocês, que realmente era o que eu achava que ia acontecer. Mas além disso, a gente tem alguns momentos que são muito icônicos desse livro, como por exemplo, né, a cena da academia, a cena que eles fazem sexo pelo telefone, e também a viagem, né, que eles vão com o Ken e a Karen e o Landon lá pra casa sei lá, de campo deles. Então eu acho que esses são momentos que são muito marcantes e, obviamente, depois, mais pra frente, né, mas no final, a viagem pra Inglaterra, que também é uma coisa muito importante. E aí, quando você olha tudo isso, né, além de todo o debate sobre a Tessa estar em Seattle e o Hardin não querer ir pra Seattle, eu acho que isso é realmente o mais importante que a gente tem nesse livro. É isso que vai continuar a história, é isso que vai fazer a gente seguir em frente com a história. Então eu acho que a Castille e os roteiristas, eles tomaram uma decisão, assim, muito certa, de tirar outras coisas que ficariam muito
como uma gordura, né? Ficariam muito sobrando, e de colocar, de deixar essas coisas que são importantes e que ajudam também os personagens a seguir em frente, né? A amadurecer e a crescer em cima disso. Então, foi isso que eu senti desse filme. Eu senti que ele amadureceu demais os personagens. Eu sinto também, como eu já tinha sentido nos dois primeiros filmes, que existe sim uma suavização do personagem do Hardin. Eu acho que nesse livro, nos outros livros, ele faz muitas coisas tóxicas e problemáticas, e a Tessa também, a gente já falou bastante sobre isso aqui, então eu acho que isso já é super estabelecido. E nos filmes, obviamente, a gente teve a suavização, a gente teve inclusive a própria aposta, né, que foi suavizada e tudo mais, e depois no vídeo de livro versus filme eu vou falar, porque acho que isso foi uma coisa que eu senti um pouco de falta, mas eu elaboro melhor depois. Eu sinto que nesse livro, o Hardin, ele é maldoso por ser maldoso, né? Eu acho que antes, quando eles estavam começando e tal, ele não sabia lidar com a Tessa, né? Ele nunca tinha tido um relacionamento, não que isso seja desculpa, mas ele nunca tinha tido de fato um relacionamento, então tinha muitas coisas que ele fazia porque ele achava que era o único jeito. E aí ele, obviamente, foi aprendendo e foi amadurecendo. Nesse livro, né, ele já sabe de muitas dessas coisas, ele já sabe quais são as atitudes dele que magoam ela, ele já sabe o que ele pode falar pra magoar ela. E eu sinto que no livro, ele ataca muito ela na jugular nesse sentido. Ele vai e fala exatamente o que magoa ela, tipo, o que mais vai magoar ela, o que mais vai deixar ela chateada. E eu sinto que no filme, a gente suavizou isso porque eu acho que isso é um comportamento muito infantil da parte dele e que me incomodou bastante nesse livro, porque eu tinha vontade de mandar ele tomar no cu, e a Tessa também. Então eu sinto que eles suavizaram, mas eles não tiraram o peso dessas discussões que ele tem. Porque esse filme, ele também é um filme que é importante porque eles estão brigando por uma coisa que é importante pros dois, que é essa mudança pra Seattle. Os dois falam coisas que magoam um ao outro, né? Os dois têm inseguranças, os dois têm problemas, mas eu sinto nesse filme que eles conseguiram colocar de uma forma que isso né, que rola uma evolução dentro do filme em relação a isso. Então, no começo do filme, óbvio, a gente tem muito mais brigas deles em relação a essa mudança, e o Hardin fala algumas coisas bem maldosas pra Tessa, né, principalmente quando ele fala que só ter a Tessa lá em Seattle não é o suficiente pra ele, por mais que isso possa ser verdade em certo ponto, é uma coisa bem maldosa, principalmente porque ele falou ali no calor do momento e da discussão, mas ainda assim, eu sinto que eles vão chegando em algum lugar, né, eu não sinto que a gente fica sempre repetindo as mesmas coisas o tempo inteiro, que era uma coisa que eu sentia um pouco no começo do livro, principalmente, né? Eu sinto que a gente fica muito ali, principalmente porque ainda tem todo um lance dos amigos da escola do Hard e tudo mais, mas enfim. Então eu sinto isso. É óbvio que eles têm brigas muito feias, né? Eles têm uma briga muito feia lá na cabana, que eles estão com o pai do Hardin e tudo mais. Eu sinto que rola uma evolução e eu vou falar pra vocês, eu gosto muito do Hardin desse filme. Eu acho que o Hero finalmente entendeu o personagem. Eu acho que provavelmente a direção da Castile também ajudou ele a se conectar mais profundamente com esse personagem. O Hardin, ele tem algumas cenas muito intensas emocionalmente nesse filme, né? E eu acho que o Hero arrasou nas cenas. Algumas pessoas até mandaram mensagem pra mim falando, esse filme foi muito mais sobre o Hardin, muito mais focado nele, e eu concordo, mas eu não vejo isso como uma coisa ruim, porque eu acho que nos outros dois filmes a gente tinha um foco muito grande na Tessa, né, em como era ela quebrando as expectativas da família dela, em como era ela lidando com as questões em relação ao Hardin, em ter o seu primeiro relacionamento, na forma com que ele agia com ela. Então eu acho que a gente teve um bom desenvolvimento da Tessa nos dois primeiros filmes, mas a gente precisava mergulhar dentro desse personagem pra gente poder entender o que acontece com ele, né, por que ele age dessa forma, e pra gente poder ver essa evolução. Então eu vou falar pra vocês que eu fiquei muito emocionada, principalmente no final, né, nos últimos 20 minutos, assim, que é quando eles estão na Inglaterra, né, que eles estão indo lá pro casamento da mãe do Hardin e tudo mais. Eu acho que esses momentos são momentos muito fortes pra ele, mas também ele tem outros momentos durante o filme, né, principalmente a cena antes da cena, né, do sexo na academia, que ele fala que ele tá inseguro, que ele tá tendo pesadelos com ela, com outras pessoas, né, com Robert no caso. Então eu acho que ele conseguiu chegar lá. Essas cenas do final são assim, muito, muito, muito emocionantes. Eu acho que o Hero tá arrasando nessas cenas, e é muito bom poder ver o personagem se tornando um pouco mais vulnerável nesse sentido, né. Eu acho que esse livro, ele traz também bastante disso,
e eu acho isso muito legal, e eu gosto que eles conseguiram traduzir isso pra dentro do filme sem ficar uma coisa super forçada e super exagerada, então gostei bastante. Mais uma coisa que eu preciso comentar com vocês, que não é uma crítica, é só um comentário, porque eu achei muito engraçado, é que pra mim o Hardin, ele tava parecendo um ursinho carinhoso em 90% desse filme, porque ele tinha algumas atitudes, e eu acho que eu não sei se é porque eu tinha acabado de ler o livro, e o Hardin do livro, ele é muito birrento, tipo, ele é grosseiro de propósito, ele é desagradável de propósito com as pessoas, né? E tem uma parte específica que ele chega na casa do Vance e da Kimberly, e aí ele fala pra eles, it's a lovely home, e eu fiquei tipo, achei muito engraçado, porque o Hardin nunca falaria isso, sabe? Ele poderia até pensar, e depois, tipo, a Tessa poderia até meio que arrancar isso dele, mas ele nunca falaria isso de bom grado, assim, do nada, de graça, sabe? Mas tudo bem, eu acho que combina com o Hardin desse filme, então eu só relevei, eu falei, beleza, vamos aí. De qualquer forma, a gente tem agora uma dinâmica nova com novos personagens. É claro que assim, o Ken e a Karen e o Landon, eles não aparecem tanto, mas eu gostei muito do Chance como Landon, tipo assim, eu acho que era um papel difícil pra você pegar, porque ele era um personagem querido, ele é um personagem querido, né, pelos fãs, ele era um ator que era querido, né, todo mundo gostava dele como Landon, mas eu acho que o Chance ele conseguiu dar a própria visão dele do Landon, e eu acho que isso é muito mais legal do que se ele simplesmente tivesse tentado copiar o que já tinha sido feito nos outros filmes, porque ele não conseguiria nunca fazer igual, porque afinal ele é um ator diferente, ele tem um estilo diferente, enfim. Então eu gosto que ele traz o personagem, só que ele faz uma releitura, né, do personagem, a leitura dele do personagem, e eu acho que funciona super bem. Esse Landon, eu senti que ele tá mais solto, ele tá mais debochado com o Hardin, que eu acho que nesse livro também a gente sente que o Landon e o Hardin acabam, né, é o momento onde eles acabam criando de fato uma relação mais forte, né, por mais que seja uma coisa que o Hardin não quer, né, tipo assim, ele ainda é meio contra isso, e ele ainda tem questões com o Landon, eu acho que eles conseguem se conectar muito nesse livro, e eu senti que isso foi traduzido pro filme com essa personalidade um pouco diferente do Landon. Ele é mais engraçado, ele faz várias piadas, tem uma cena que eles estão treinando juntos, luta, né, que eu achei muito legal pra mostrar essa reconexão deles, que eu acho que é muito importante, sem necessariamente precisar ter uma grande cena, apesar que eu gostaria que tivesse alguma cena mais profunda entre eles, mas ainda assim, eu gosto bastante dessa dinâmica dos dois. Eu acho que essa cena no ringue de luta é muito legal, é muito divertida, e eu acho que ajuda a construir realmente essa ligação entre eles, que pra mim, assim, funcionou super, super, super bem. Aí a gente tem o Ken e a Karen, eles não aparecem muito, mas eu acho que eles continuam sendo personagens legais, mas obviamente o foco desse filme era o Vance e a Kimberly, e eu achei que foi importante a gente ter tido essa troca, né? O Ken e a Karen também, eles têm uma participação relativamente ok dentro desse livro, mas eu acho que o Vance e a Kimberly são os mais importantes de fato, por tudo que vai acontecer no final. Então, além de tudo isso, a gente ainda tinha dois atores que estariam chegando pra interpretar os personagens, depois que a gente já teve dois atores interpretando eles no segundo filme. Então, também era uma mudança que a gente precisava se acostumar. Então, acho que é importante a gente ter mais cenas deles. Mas eu vou falar duas coisas em relação a isso. A primeira delas é que eu gostei deles como Vance e Kimberly, mas ao mesmo tempo eu achei que existe um contraste muito grande dos atores que a gente tinha no filme 2 e deles, em questão de idade, dos dois estarem parecendo muito mais velhos, e das cenas que foram colocadas, né? Então o Hardin e o Vance, eles conversam muito mais nesse filme, eles têm várias conversas bem profundas, e que são conversas tipo de pai e filho. Não tem problema, né? Eu acho que precisa fazer sentido pra quem tá assistindo o filme. E a gente que lê o livro sabe que o Vance e o Hardin tem todo um passado e tudo mais, isso já foi abordado em vários momentos do livro, mas eu acho que isso não fica tão claro no filme. Então, óbvio, eles precisam criar esse caminho, então isso não necessariamente é uma coisa que me incomodou, mas essa relação e essa atitude, tanto do Vance com o Hardin, quanto da Kim com a Tessa, tipo, a Kim, principalmente, eu senti que ela tava agindo muito mais como mãe da Tessa nesse filme, do que necessariamente como a melhor amiga dela. E eu sinto que no livro é diferente, elas são muito amigas, tipo, por mais que a Kimberly esteja num momento um pouco diferente do que o da Tessa, e por mais que, obviamente, ela seja mais velha do que ela, rola uma coisa muito de amizade ali entre as duas, né? E aqui eu senti que era muito... Lógico, é uma amizade de uma outra forma, lógico, mas eu senti que existia um peso um pouco diferente nisso. E isso me incomodou um pouco, tanto por conta da aparência deles, de realmente parecerem mais velhos, quanto
pelas escolhas de roteiro de colocarem eles nessa posição. E eu também senti, porque no livro a gente tem um momento muito importante, que eu acho que vira uma chave muito grande, tanto pro Hardin quanto pra Tessa, que é um momento onde o pai e a mãe da Tessa se reencontram. Eu acho que essa é uma das cenas mais importantes em questão de desenvolvimento de personagem, porque essa é uma cena onde os dois percebem que eles têm uma escolha pra fazer em relação ao relacionamento deles, né? E que eles podem repetir uma história que já aconteceu e que é triste, que, enfim, não é o que eles querem, ou eles podem realmente tentar mudar e viver uma história de amor bonita, que é o que eles querem. E eu sinto que de uma forma delicada, essa situação foi meio que transferida pro Vance e pra Kim, né? Não com todas as palavras, porque no livro os pais da Tessa de fato sentam e falam, olha, foi isso que aconteceu com a gente e a gente não quer que aconteça com vocês, né? É meio que isso assim. E óbvio, eles não fazem necessariamente isso, mas eu sinto que existe essa aura de dar esse conselho pra que essas coisas não se repitam, né? Então isso foi uma das coisas que acabou me incomodando um pouco, porque não faz tanto sentido assim, mas, de novo, eu entendo que precisava acontecer pra fazer sentido pra quem só assistiu o filme. Que eles precisam entender que existe essa conexão entre o Hardin e o Vance e que essa conexão vai ser explicada no final do filme. E aí, obviamente, a gente tem a grande revelação bombástica de que o Vance é o pai do Hardin. Eu achei que a cena foi super bem feita, porque, de novo, a gente tem uma mudança em relação ao livro, porque no livro a gente tem um personagem que conta isso e no filme a gente precisava que fosse o próprio Vance. Só que, obviamente, eu tava com muito medo que eles fizessem alguma coisa tipo I am your father, e eu ia ficar tipo, não, 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 porque infelizmente Star Wars estragou essa frase para o todo sempre. Você não pode fazer uma cena séria e botar essa frase. Então eu tava muito receosa disso, mas de novo eu gostei que teve a Kim contando pra Tessa e o Vance contando pro Hardin, e depois a Tessa vai atrás dele, eles se abraçam e o Hardin chora, e eu achei muito bonito, muito, 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 muito bonito. Eu gostei que a gente viu o casamento, né, porque no livro é muito mais dramático, né? O Hardin fica muito mais pé da vida, muito mais revoltado. Mas, de novo, eu acho que isso também tem essa suavização do personagem, que eu acho que faz mais sentido com o que a gente tá vendo aqui. E, principalmente, o quanto ele vê essas coisas acontecendo refletem no que ele sente pela Tessa, né? Nesse medo que ele tem dela deixar ele, dela terminar com ele, deles, né, não funcionarem mais e tudo mais. Eu achei muito bonita essa cena do final. Eu acho que funcionou muito bem. O final desse filme é uma paulada, assim, na sua cara. Achei muito fofa a cena que o Hardin conta pra ela que ele vai mudar pra Seattle. Eu acho que isso acabou ficando um pouco menos dramático do que é no livro, mas ao mesmo tempo eu acho que era uma coisa que poderia muito facilmente ficar chata no filme, né, se eles ficassem batendo muito nessa tecla. Então eu acho que tem no começo esses desencontros que eles têm sobre ela se mudar pra Seattle e ele não querer se mudar pra Seattle, e eu acho que depois que eles passam um tempo juntos e rola meio que esse relacionamento à distância, que também é bem encurtado, eu acho que é legal porque claramente é uma coisa que muda a forma com que eles enxergam o relacionamento. Eu acho que isso fica muito claro dentro do filme. Então eu acho que eles conseguiram construir muito, 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 muito bem. Preciso falar que a fotografia desse filme é simplesmente uma das minhas favoritas. Acho que a Castilho acertou demais, demais, demais nas escolhas. Eu acho que o filme tá mais bonito visualmente mesmo, mas principalmente as cenas de sexo estão mais bonitas. Eu acho que elas estão mais intensas, mas não necessariamente porque elas são mais explícitas ou porque elas mostram mais, mas porque eu acho que a forma com que é construído aumenta muito as sensações, né? Então, na cena que eles estão fazendo sexo pelo telefone, eu acho que é uma cena belíssima. Depois, quando ela fica filmando só a boca deles, eu acho que é de uma delicadeza tão importante, tão legal. E a cena da academia, acho que eu não preciso nem falar pra vocês, é uma cena fantástica. Fiquei sem palavras assistindo a cena. Eu achei que eles acertaram demais, 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 porque ela é uma cena intensa. É um momento onde eles vão se reencontrar, né? Depois de terem ficado separados por um tempo, depois de terem, né, sentido falta um do outro. Então, é uma cena importante, mas eu acho que ela foi muito bem feita. Eu acho que ela é bonita esteticamente, ao mesmo tempo que ela passa tudo que eles estão ali, tudo que tá rolando ali, né? É uma cena relativamente bem explícita, né? Tem alguns momentos bem explícitos. Eu achei maravilhoso. Eu acho que ela acertou demais, demais, demais. Eu acho que as cenas estão muito bonitas. A cena que o Hardin também chora abraçado na Tessa, que ele ajoelha e abraça ela e pede pra ela não largar ele. Tudo tá muito bem construído, tudo ajuda a transmitir as mensagens, os sentimentos, tudo isso. Eu achei que realmente esse, com certeza, é o melhor filme dos três. E eu
eu tenho, assim, agora expectativas altíssimas pro 4. Eu acho que o 4 tem muita chance de ser ainda melhor, principalmente porque a gente vai estar caminhando, né, pro final, então ele é um filme muito importante, então eu tô muito feliz. Eu até tava falando com a Angélica, eu acho melhor a gente ter um começo de franquia que pode ser um pouquinho mais fraco e pode, enfim, errar mais, mas isso, pelo menos a gente vai ter um final que vai ser incrível, do que ao contrário, de às vezes ter um primeiro filme maravilhoso e o negócio ir ladeira abaixo depois disso, sabe? Porque eu acho que é muito mais difícil você consertar, mas mostra que eles realmente estavam muito afim de tentar consertar os problemas que tiveram, né? E eu falei isso muito pra vocês já. Eu acho que eles levam muito em conta o que os fãs dizem, o feedback, o que as pessoas acham, porque pra eles isso é muito importante e eu acho que reflete muito no que a gente tá vendo, sabe? O primeiro filme tem os seus problemas, daí eles consertaram, foram atrás de melhorar. O segundo filme tem outros problemas, eles consertaram e foram atrás de melhorar. E a gente chegou no terceiro filme que simplesmente eles acertaram e acertaram de novo. Assim, realmente, eu nem tenho o que dizer. Eu acho que foi maravilhoso. Tô muito empolgada pro quarto filme. Quero muito saber o que vocês acharam. Quero falar das diferenças do livro e do filme, porque tem muita coisa pra gente dissecar e destrinchar. Então não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!